Salve, espero que você esteja bem, eu estou bem, graças a Deus. Papo Estrategista, eu trago aqui assuntos que você vai utilizar para se destacar no mercado, se tornar um profissional que consegue atuar com habilidade na área estratégica tributária, tanto na parte de recuperação, planejamento sucessório, societário, ou seja, agregando valor, trabalhando com os elementos mais valiosos de uma pessoa, que é patrimônio, família e negócio, não necessariamente nessa ordem. E o Papo Estrategista de hoje é como triplicar o faturamento do meu escritório. Já vamos começar com um elemento muito importante. Para quem atua na área de prestação de serviço, primeiro ponto, primeira linha do balanço, e não apenas de serviço, é faturamento. Nós vamos falar mais adiante que só o faturamento não é um indicador seguro para medir a saúde do seu negócio. Indiscutível. Mas nós temos que começar pelo faturamento. Nós temos que começar entendendo que o faturamento é o início de tudo. Principalmente na prestação de serviço, porque, cara, é você o início do seu negócio. Dificilmente você vai começar um negócio já com grandes contratações, uma estrutura robusta, tecnologia, ferramentas. Pode acontecer? Até pode, mas é pouco provável. Então, o faturamento é como que eu vou colocar dinheiro no meu negócio para fazer frente às despesas que, principalmente no começo, são mais difíceis. Então, primeiro cenário, vamos pensar o seguinte, contador e advogado. Esses são nossos grandes parceiros, são os nossos principais alunos, não apenas, mas os principais. E eu sempre tenho comentado e notado. Eu falo isso lá na mentoria com os alunos, eu falo isso durante a nossa semana de formação em planejamento tributário, que nós, e eu me coloco aqui junto, contador, sou advogado, você me conhece, sabe? Muitas vezes nós fomos criados tecnicamente, lá na academia, lá na faculdade, como profissionais técnicos. Muitas vezes, e grande parte, nós fomos forjados a ser grandes fechadores de balanço, grandes peticionadores. E eu nem fui ainda para caras estratégicos, mas não gestores de negócio. E um grande erro que eu vejo já é a questão da mentalidade, é no seguinte sentido. O dono de uma empresa, que tem um negócio, geralmente quando questionado o que você faz, ele responde, eu sou empresário. Muitas vezes o cliente fala, olha, o fulano tal é empresário. E quando pergunta o que você faz, você fala, olha, eu sou contador e advogado. Eu sou contador, eu sou advogado, eu trabalho no escritório. Mas é difícil você ver a contadores e advogados se posicionando ou tendo essa percepção própria de que é um empresário. E o elemento da gestão dentro de um escritório de contabilidade e um escritório de advocacia faz muita falta. Eu sempre falo, qual que é a diferença entre você hoje que está vendo esse vídeo, que talvez tenha um escritório e não está tendo os resultados almejados, um escritório de contabilidade ou de advocacia, ou você se sente frustrado por muitas vezes não estar dispondo de uma remuneração que você acreditava quando você iniciou lá na faculdade, ou você trabalha num escritório e se sente na mesma situação, porque se você não está feliz com a sua remuneração, imagina o dono desse escritório que tem um monte de despesa para pagar e muitas vezes não está sobrando nada para ele. E muitas vezes não está sobrando nada para ele, ainda está faltando dinheiro para pagar as contas e ele tem que ir lá no banco, oi gerente, oi sumido. E com essa taxa de juros, que corrói qualquer resultado de um negócio, está pior ainda para ele. Ou até mesmo você que tem um negócio na área da contabilidade, da advocacia, e que até se sente bem, né? Tô legal aqui, tô faturando 100 mil, 200 mil, tô tendo aí 200, uma remuneração de 20, 30, 40 mil por mês, ou até mais. Mas você poderia ter até... No final desse vídeo você vai entender que você pode ter muito mais que isso. Não se coloca como um empresário. E a cobrança da ausência da gestão de negócio, ela vem. Porque qual que é a diferença de você, em alguma dessas situações, do maior escritório de contabilidade, do maior escritório de advocacia do país? Qual que é a diferença?
A diferença é a quantidade de contratos que você consegue fechar, porque muitas vezes se converte em receita e reflete no seu faturamento. Quanto mais faturamento, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais dinheiro eu tenho e sou disciplinado e não me emociono com os zeros lá na minha conta, eu tenho capacidade de investir no meu negócio para tornar ele mais sólido, mais organizado, mais procedimentado, condições de trazer os melhores profissionais do mercado, adquirir as principais ferramentas e a conta ela vai fechar. Eu vou me diferenciando. Mas essa perspectiva ela passa por uma mentalidade de gestão de negócio e não peticionador e não fechador de balanço. Você tem que sair do operacional, trazer pessoas boas, dispor de controle, de processo, para ficar no estratégico, pensando em como se tornar o maior do país, em como se tornar o melhor, talvez, em como atingir as metas de acordo com o planejamento estratégico. Você faz o planejamento estratégico no seu negócio? Se não faz, deveria fazer. Esse é um grande diferencial na vida de uma empresa. Uma empresa antes e depois do planejamento estratégico, falando de planejamento tributário há pouco, é totalmente diferente. Porque você vai caminhando para o nível da gestão. E a gestão aplicada nos escritórios dá certo. Tanto é que esses escritórios eles possuem uma gestão similar a uma outra empresa. E quando eu entendo que eu preciso ser gestor do meu escritório de contabilidade, do meu escritório de advocacia, que eu preciso me posicionar e eu preciso ter atitudes de empresário, eu tenho e começo a entender que para triplicar o faturamento do meu escritório, para transformar o meu escritório, tenho que ter um departamento comercial. Eu tenho que ter pessoas ou uma pessoa pensando em vender. E eu não estou entrando aqui, de forma alguma, nos limites éticos e morais de cada profissão. Mas todo mundo precisa vender. É através da venda que eu vou ter contrato, é através do contrato que eu vou ter receita, é através da receita que eu vou ter lucro. E nem falamos ainda na diferença de faturamento e lucro. Então você, contador e advogado, frustrado, ou você que trabalha num escritório e quer ingressar nesse mercado e ter sucesso, ou você que até está bem, mas poderia ter muito mais resultado, você tem que passar por um processo de profissionalização e vamos pensar no primeiro departamento, porque você já tem o técnico rodando. Você já está ali com o teu departamento técnico, com as pessoas. É um departamento comercial. Marcos, mas eu não tenho dinheiro para montar um departamento comercial. Calma. Controla ou aumenta as gotinhas. Você não precisa começar com um departamento comercial, com um batalhão de pessoas. Começa pensando que tem que ter pelo menos alguém responsável. Marcos, mas eu não tenho ninguém, então vai ser você. Marcos, mas eu não gosto. Vai ter que gostar. Alguém vai ter que fazer. Traz um parceiro. Faz uma parceria em que você remunera essa pessoa pela indicação, por fechamentos de contrato. O dinheiro que entrar desse adicional, você faz uma caixinha, você faz uma reserva para reinvestir, e aí você traz uma primeira pessoa, e aí essa pessoa vai começar a se pagar, você começa a fazer essa caixinha e ir estruturando. Isso é tudo aos poucos, pessoal. Tem que ter muita maturidade para quando nós falarmos a respeito da estruturação e da construção, isso é tempo. Mas você precisa começar de algum lugar. Vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Vamos construir uma situação. Na sua cidade, você deve ter alguma pessoa que você admira. Se não for na sua cidade, na sua região, no país, vai buscar a história dessa pessoa. Ela não começou, é muito pouco provável, a não ser que seja um herdeiro. Mas ela não começou, ou esse herdeiro, em algum momento, alguém da família começou do nada, do zero. Enquanto tudo era mato, nós falamos aqui na Save. Quando tudo era mato, entendeu? E as coisas foram acontecendo, mas a sua cabeça já tem que estar pensando nisso. E a forma que eu consigo trazer 3, 5, 15, 100 vezes mais de faturamento é através da venda. Como que eu vendo?
Tendo um departamento, tendo pessoas responsáveis. Como eu tenho pessoas responsáveis? Criando esse departamento. E esse departamento pode começar com você, pode começar com outra pessoa contratada, pode começar com você, outra pessoa contratada e parceiros. E você começa a estruturar esse departamento através das formas de conseguir mais clientes. Lógico, eu vou repetir, pessoal, mas eu nem deveria, porque você já tem que saber, respeitando as éticas dos limites da profissão de cada um, mas é se tornando uma referência, fazendo parceria, participando de feiras de evento, participando de grupos. Como que eu vendo? Me relacionando. Trabalhos de valor agregado, como que são vendidos? Recomendo uma leitura. Spin Selling. Trabalhos ou produtos de alto valor agregado são vendidos, são comercializados através do relacionamento. Como você se relaciona nesse âmbito muito próximo entre contabilidade e advocacia? Participando do associativismo, participando, por exemplo, de palestras, se posicionando como uma referência na matéria, criando parcerias estratégicas. E aqui eu estou dando alguns exemplos apenas. A própria indicação do cliente satisfeito te ajuda a vender mais. E você começa a atribuir e a alimentar estratégias, e daqui a pouco você começa a colocar mais pessoas, e aí você começa a criar metas e indicadores do departamento comercial. E aí você começa a entender quantas ligações você faz, quantas visitas você faz, de quantas ligações e quantas visitas, quantos agendamentos você consegue, de quantos agendamentos, quantos fechamentos. E aí você acha a tua taxa de conversão, e você sabendo de X ligações ou de X visitas, quantos fechamentos eu tenho, você começa a fazer perspectiva de meta, porque se eu quero faturar 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 100 milhões, eu não sei. De acordo com esses indicadores, você vai saber o quanto você tem que aumentar de ligações e visita para bater essa meta. E aí eu consigo com a equipe, eu consigo contratando, eu consigo aumentando meus parceiros. Aí é a estratégia do negócio. Mas você já está pensando como um empresário. Porque você tem que pensar que o seu departamento comercial, ou melhor, que a sua empresa, o departamento comercial é o mais importante. Porque se eu não tenho contratos, eu não tenho nada. Posso ter a melhor equipe técnica, mas é o melhor jogador do mundo que não joga Copa. Entendeu? Então é o Cristiano Ronaldo por Portugal que ficou fora de Copa do Mundo. O que adianta? E vamos pensar que a empresa ela tem que ter nesse departamento um funil. Funil de vendas, você já ouviu falar. O funil de vendas é o seguinte, eu tenho que jogar um monte de gente lá para cima. Que é o quê? São as prospecções. Prospecções é o quê? Achar a pessoa possivelmente interessada que pode se tornar um cliente. Eu tenho que estar visitando, tenho que estar ligando, tenho que estar me relacionando. Por quê? Você pode até ser eficiente, mas não é um número possível. Você não vai toda ligação vender, você não vai toda agenda se converter num contrato. Então o que acontece? Eu tenho que trazer muitas pessoas para esse funil. Para que ele sempre fique cheio, porque de X pessoas, de muitas pessoas, poucas pessoas vão passar por esse funil e se converter num contrato. E desse contrato se realizar um trabalho, e desse trabalho se converter num faturamento, e desse faturamento um pagamento. Você consegue visualizar que o funil e o tempo entre eu prospectar, visitar, fechar, executar e receber, ele possui uma jornada. E jornada é tempo. E tempo é dinheiro. Então, se eu faço 1, 2, 3 visitas, começo a executar e paro e depois vou de novo, pessoal, muitas vezes vai demorar 2, 3 meses para fechar. Imagina, se acontecer isso, você tem um problema seríssimo, porque as suas despesas são mensais. E aí você entendeu que faturamento é a quantidade de receita que eu coloco para dentro de casa. Que é isso que vai pagar as despesas, isso que vai pagar a folha, isso que vai pagar o aluguel, isso que vai pagar o seu prolabore. E diminuído disso daí, tem as despesas, que é o que eu acabei de falar. E o seu negócio vai apresentar um indicador que, para mim,
Vamos pensar que eu não vou entrar no mérito de geração de caixa, que lucro é uma coisa, geração de caixa é outra. Vamos ficar aqui no mundo dos escritórios, tá? Geração de caixa é o quê? O lucro menos as amortizações de financiamento. Porque muitas vezes tu vai ver o cara que fala, meu negócio dá 20% de lucro. Tá, e quanto que sobra? Às vezes não sobra nada. Às vezes dá 20% de lucro e ele tem que pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque ele tem um endividamento alto. E as prestações, as parcelas não aparecem no DRE. Só os juros. E o lucro paga essas amortizações. Então a geração de caixa é o quê? É o valor do lucro adicionado das depreciações, que são despesas que não são extraídas do caixa, só para fins fiscais tributários. E a partir desse momento eu tenho a geração de caixa. Esse é o indicador mais importante. Mas vamos ficar no lucro. Porque a empresa ela é criada para gerar lucro. Uma empresa deficitária é um problema para a sociedade. E aí, a partir do momento que eu entendi que o meu negócio ele precisa de faturamento para pagar as despesas, para sobrar o lucro, que é o dinheiro que pertence ao sócio. E se você for uma pessoa responsável, você vai pegar parte desse valor ou todo esse valor e reinvestir no seu negócio. Porque você vai tornar ele melhor, vai crescer mais. E se você vê o quanto que você investiu e o quanto que você está remunerando, nenhum negócio paga isso. Vai lá, XP derretendo, Americanas, para ganhar 0,0 nada durante o ano, e reinveste no teu negócio. Nenhum negócio vai pagar talvez o que está sobrando, 30%, 40%. E lucro é o resultado do faturamento menos tributo, menos custos e despesas. Vamos simplificar que é o indicador, sem entrar no mérito da geração de caixa, mais importante do seu negócio. Mas para ter lucro eu preciso ter faturamento. Para ter faturamento eu tenho que ter venda. Para ter venda eu tenho que ter gente pensando. Então o grande erro aqui é entender que eu sou um profissional intelectual e não vendo. Tá bom. Mas quando você desistir e virar Uber porque não conseguiu pagar o aluguel, não coloca a culpa na profissão. Não coloca a culpa na concorrência desleal. Não coloca a culpa no governo. Não coloca a culpa no mercado. Agora está muita evidência. Culpa do mercado. O mercado é o grande vilão. O mercado não tem coração. Não coloca a culpa no Banco Central. O Campos, coitado. Não tem nada a ver com isso. Mas que você não soube, mas pode aprender a entender que você é um empresário e você precisa sim ter, sem quebrar as regras éticas e morais aqui. Sem entrar de novo nesse mérito. Então é exatamente isso que você tem que entender. Porque o que eu não devo fazer? Pensar que eu sou um técnico, que eu tenho que fazer uma excelente petição. Sim, você pode ser a maior referência técnica, você pode fazer uma grande petição, mas você tem que entender que no seu negócio você tem que pensar estrategicamente. Você tem que pensar em como ele pode gerar mais resultado. Essa é a tua função. O estagiário não vai pensar isso para você. O cara da escrita fiscal não vai pensar, o assistente jurídico não vai pensar para você. É você, unicamente você. Você é o responsável. Entendendo que para um prestador de serviço, faturamento é o elemento mais importante, a estruturação de um departamento comercial. Porque é justamente aí que eu vejo que as pessoas erram. Principalmente nós, profissionais técnicos. O mundo conspirou. A academia nos formou para sermos técnicos. Mas hoje esse profissional precisa evoluir. Hoje nós precisamos ter outras habilidades. E que eu aprendi a adquirir errando, pessoal. Passando por dificuldade. Esse cara que não conseguia pagar o aluguel. Como diria o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu fui esse cara. Eu aprendi e trouxe aqui. Então, a partir de hoje, nós temos que ter um acordo de cavalheiros aqui. Que você vai começar a notar, você vai começar a pensar como um empresário, independente de ser um contador ou um advogado. Você vai botar em prática um planejamento de como estruturar isso. Como eu devo crescer e crescer e crescer e crescer. E muitas vezes o meu crescimento vai consumir caixa, consumir meu resultado, porque eu tenho que reinvestir. Mas você pensa que a empresa não vai precisar de tanto investimento durante muito tempo. E que depois os resultados começam a ser percebidos. E tudo isso que você plantou, você vai colher com juros, correção e com uma rentabilidade que você não vai achar em lugar nenhum. Absolutamente nenhum. Quem atua na área de planejamento tributário, recuperação hold, sabe que esse é o negócio que mais tem honorários expressivos na advocacia. Vamos pegar um exemplo
dos maiores do nosso setor, vamos pegar contabilidade. Olha só quem é o maior do setor, pessoal. Fundo de investimento como sócio. Um escritório de contabilidade. O Contabilizei, a maior contabilidade do Brasil. Porque eles têm quantos mil clientes? Muitos. Então você entendeu por que ele é o maior do Brasil? Porque ele vende muito. O maior escritório de advogados do Brasil também vende muito. E você, a partir dessa aula, a partir dessa conversa, isso eu não vou chamar de aula, desse papo estrategista, assume um compromisso com você mesmo, não é comigo. De pensar estrategicamente no seu negócio, pensar como um dono de negócio, como um empresário, que passa em estruturar um departamento comercial para que você, no mínimo, triplique o seu faturamento de hoje, depois dessa nossa conversa, e estabeleça uma meta de crescimento mínimo de 25% ao ano. E passa por essa estruturação do departamento comercial. Papo estrategista de hoje, como aumentar em mais de 3 vezes o faturamento do meu escritório. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. Fazendo isso, você ajuda nosso canal a crescer. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @oficialmarcosadrianosilva. Fazendo isso, você tem acesso a conteúdo diário sobre esse nosso mercado tributário, sucessório, de planejamento tributário, holding, M&A e assim sucessivamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.